Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Quem já chegou e quem ainda não chegou, já que nossa live, né, nosso momento também fica gravado. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos nesse nosso papo, né? O nosso papo que eu gosto muito, que é um papo ao vivo, que onde vocês podem participar, onde vocês podem fazer perguntas, enfim. Sintam-se em casa, tá bom? Aliás, eu estou recebendo vocês hoje aqui na minha sala de criação. É um lugar assim, muito especial, onde eu gosto muito, porque tem esse ar realmente criativo dos livros, dos jogos, essa coisa toda, como vocês estão vendo aí no ambiente, tá bom? Bom, valores humanos, educação emocional, habilidades emocionais, inteligência emocional, o que tudo isso tem a ver? Tudo, né? Os valores humanos, eu gosto muito de trabalhar com essa temática. Aliás, eu já venho trabalhando já há alguns anos, muitos anos com essa temática, porque a relação com o outro sempre me chamou muito a atenção, né? Essa relação com as pessoas, não só a minha relação, mesmo porque eu já falei, eu iniciei minha vida profissional como professora de história e depois fui psicoterapeuta durante muitos anos. Então, essa relação com o outro sempre me deu esse olhar diferenciado, essa relação em sala de aula, dentro de um consultório, ou mesmo nas empresas. Eu trabalhei alguns anos nas empresas como com projetos de desenvolvimento de pessoas, tanto que eu lancei... Olá, boa noite, Flora. Tanto que eu lancei um livro em 2008, tá? Esse livrinho aqui chama-se Sustentabilidade nos Negócios, tá? Valores, comportamento e relações humanas no trabalho. Aliás, me diga aqui uma coisa, Cláudia, Flora, vocês estão ouvindo bem? Não sei se se o microfone está bem aqui. Me dê um sim se vocês estiverem. Ah, joia. Obrigada. Bom, então, boa noite, José Ricardo. Vamos que vamos, ok. Estou mostrando aqui para vocês um livro que eu lancei em 2008, quando eu trabalhava ainda nas empresas, quando eu fui consultora na área de desenvolvimento de pessoas. Esse é um livrinho que eu lancei pela Quality Market, onde eu falo sobre como desenvolver os valores humanos da empresa alinhado com os valores dessa empresa, desenvolver os valores das pessoas, alinhando com os valores da empresa. E para isso mesmo a empresa teria que ser vista como um organismo vivo e deveria passar por uma série também de processos de identidade para buscar com verdade os seus valores, né? Então, eu estou começando a falar sobre isso para vocês verem como esse tema eu pesquiso há muitos anos, tá? E eu vou ler aqui uma partezinha que eu escrevi, que eu acho que é interessante para começarmos aqui o nosso papo hoje, tá? A bondade e a maldade fazem parte de todos nós. Apenas somos educados para ser mais sensatos e tentar controlar a maldade. Por isso, se diz constantemente que a educação é primordial para a transformação das pessoas, uma vez que o conhecimento é a base propulsora para as mudanças. E assim, gente, eu acho muito importante a gente sair dessa visão maniqueísta de bonzinho ou de malzinho. Nós, seres humanos, eu costumo dizer que temos Deus e o diabo dentro de nós e outras legiões, né? Nós somos seres muito complexos. É claro que nós vamos encontrar pessoas que vão ter uma tendência maior para a maldade, outras que vão ter uma tendência maior para a bondade. Mas nada que a educação, às vezes até o processo terapêutico, né, não melhore das pessoas mais maldosas. Claro que tem, né, pessoas que realmente são muito doentes, e aí é outra história, aí é uma questão terapêutica, não cabe aqui no nosso papo. Na verdade, eu quero colocar a importância da educação para o processo de desenvolvimento das competências emocionais, mas principalmente dos valores humanos.
Então, a grande pergunta que me faz é o que são os valores humanos? Né? O que é valor? Bom, gente, a própria palavra já traz em si a resposta. Tudo aquilo que tem valor para mim é um valor. Só que quando nós vamos estudar ou trabalhar com o valor, os valores humanos dentro do processo da educação, nós temos que dividi-los para que, vamos dizer assim, para que nós possamos desenvolver atividades mais assertivas. Hoje eu também trouxe, por isso que eu estou recebendo vocês aqui no meu espaço de criação, eu trouxe alguns livros também que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, peguem canetas e tal, para que vocês possam anotar essas ideias, que é muito legal. Não só as ideias que eu vou colocando aqui, mas o nome dos livros, para que vocês possam enriquecer mais esse conhecimento que nós estamos, né, trazendo hoje, enfim, que nós estamos aqui dialogando e conversando, tá bom? E mais assim, daqui a pouquinho eu vou interagir com vocês, também vocês podem fazer perguntas, por favor. E tem uma coisa que, gente, vocês não podem me deixar esquecer, que eu esqueci na live passada, tá? É o seguinte, todas essas lives, eu escrevo um pequeno artigo e deixo lá no meu blog. Porque aí você pode depois ler, né, com mais facilidade esses assuntos aqui que nós conversamos. E eu também tenho trabalhado em cima de uns bônus para as pessoas que forem lá no blog olhar. É um incentivo e, ao mesmo tempo, um presente, ao mesmo tempo, um aprofundamento de tudo isso que nós estamos conversando. Então, na nossa live passada, nós falamos sobre as inteligências múltiplas, né? As múltiplas inteligências. E eu preparei um teste. Preparei não, fiz uma pesquisa, né? Um teste não é meu. E deixei de bônus para vocês. Esqueci de avisar. Entendeu? Depois a equipe. Poxa, Isa, você esqueceu, eu esqueci. Então, assim, hoje eu estou aqui cheia aqui de umas colazinhas, que é para ver se eu vou direto, porque senão eu falo pelos cotovelos e acabo não indo direto no assunto. Então, por favor, tem bônus também hoje, tá bom? Vamos falar no final, ok? Bom, gente, voltando ao assunto. O que eu acabei de ler para vocês aqui no livro sobre a questão da bondade e da maldade. Então, nós seres humanos somos seres que temos todas essas dimensões internas. Somos capazes de gestos maravilhosos e capazes de gestos realmente muito, muito ruins, né? Muito feios. Nós estamos descobrindo muito isso agora nas redes sociais. Atualmente, a minha geração, a mesma geração mais nova, nós não aprendemos ainda a nos relacionar pelas redes sociais. Então, eu, pelo menos, já li coisas assim terríveis, né? As pessoas, bullying cibernético, né? As pessoas falando e escrevendo coisas muito maldosas, muito feias mesmo. E todo mundo fica perplexo com isso, dizendo assim, puxa vida, o que é que está acontecendo? Né? Por que as pessoas estão tão maldosas? Gente, as pessoas não estão tão maldosas. Nós somos isso. Nós somos Deus e o diabo internamente, como eu acabei de colocar. Sabe aquela frase que diz o seguinte, que é um adendozinho que diz o seguinte, todos nós temos um lobo, né, e um cordeiro dentro de nós. Quem vai aparecer é quem nós alimentarmos mais. Então, os valores humanos, eles são alimentos importantes para que o nosso cordeiro, o nosso lado luz, a nossa bondade possa realmente ser desenvolvida, possa aparecer, possa ser usada nas nossas relações e no nosso dia a dia, tá? Porque o que é que acontece? Ótima noite para todos, tá? Porque o que é que acontece? Se nós focarmos em uma parte nossa, da nossa persona, do nosso ego, nas nossas sombras mais maldosas, com certeza elas saem, tá? No ímpeto emocional, dependendo do nosso temperamento, lembre muito, né? Você tem que lembrar muito desse conceito, dependendo do temperamento, nós soltamos esse veneno, nós soltamos essa maldade. E nas redes sociais isso está sendo muito mais fácil porque existe uma mediação, né? Está aqui um computador, eu estou em frente a ele, eu estou sozinha aqui nessa sala, então, né, eu acho, me vem uma sensação muito grande de, bom,
já que eu estou aqui só, é como se eu não tivesse ninguém aqui, eu não estou te vendo. Aí entra numa outra questão, uma live lá que vocês podem procurar no nosso canal, que está aí, onde eu falo sobre a questão da coisificação das pessoas. Então, isso é uma teoria muito interessante, né, que fala que o nosso cérebro, vou dar só aqui uma pincelada rápida, que o nosso cérebro, ele tem uma parte para interpretar as faces, né, a parte fisionômica do nosso rosto, e assim interpretar as emoções, ou enfim, o que, é que a pessoa está sentindo, né? E tem a outra parte que a gente interpreta coisas. Então, aqui, né, no ambiente cibernético, no ambiente digital, nós não estamos tendo esse contato direto. Eu estou aqui, eu estou falando, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo aqui a entrada de vocês, né, um toque aqui, mas eu não estou olhando vocês, eu não estou vendo o rosto de vocês, eu não estou me relacionando, né, corporeamente com vocês. Então, isso dá um distanciamento que, dependendo da minha persona, dependendo das minhas dificuldades, eu acabo deixando sair o quê? A minha maldade. Né? Dependendo aí, inclusive, da falta de educação para o outro. Porque todos nós temos esse lado. O que vai fazer com que nós tenhamos uma gestão das emoções mais aprofundada. Gente, não é só a questão ligada ao controle das emoções, mas é principalmente a questão ligada à consciência. Uma consciência do outro, uma consciência humana, uma consciência de que eu não estou só, mesmo que aparentemente eu esteja. E esse é o objetivo da educação transcomportamental. É quando nós trabalhamos a integração do eu, do outro e do nós. E nesse processo, os valores humanos, eles são ferramentas maravilhosas. Não é só uma visão filosófica, é um momento onde nós utilizamos, sim, em várias atividades. Por quê? Porque é a educação consciente. É onde nós vamos passar uma consciência para o nosso educando de que existe algo maior. Mas aí entra uma grande questão. Se não houver uma prática, não adianta. Não tem como nós ensinarmos valores apenas de forma cognitiva, falando as palavras, dando o significado dessas palavras. É tudo muito lindo, mas é preciso, né, entrar em contato com as nossas emoções para validar essas palavras, e aí sim nós vamos utilizar os valores humanos. Por isso que existe essa questão de lidar, né, de linkar a educação emocional com os valores humanos. Como eu coloquei para vocês, eu comecei a trabalhar muito esse conceito ainda em 2000, esse livro foi lançado em 2008. 2006, 2007, eu trabalhava isso nas empresas, que são ambientes muito delicados, né? Ambientes muito nevrálgicos, vamos colocar dessa maneira. E aí nós fazíamos vários tipos de atividades para desenvolver essa consciência do outro. Mas primeiro começava na consciência da pessoa, internamente. Por isso mesmo que nós dividimos os valores em 3 pontos, tá? Trabalhamos os valores pessoais, né? Qual é o meu modelo mental, o modelo que me faz olhar o mundo, interpretar o mundo. Esse modelo está carregado de valores. E esses valores, eles são aprendidos ainda lá na infância, tem a ver com nossa família, nosso meio, nossa educação. Então, o primeiro passo é descobrir quais são os nossos valores, porque aí vai facilitar você entender os valores dos outros. Se você não tem consciência dos seus valores, você também não vai ter consciência dos valores dos outros. Vai achar palavras bonitas, respeito, cooperação, amizade. Ah, lindo tudo isso. Mas e a prática por trás dessas palavras? Esse é que é o mais importante, né? A outra, então, nós temos os valores pessoais, nós temos os valores sociais. Esses valores que são as máscaras, né? Mas isso não significa que eles não sejam verdadeiros, não. Mas, geralmente, os valores sociais, eles são mais educativos, vamos dizer. São aqueles, por exemplo, aquela questão, né? O valor de cumprimentar o outro, né, um valor de chegar para as pessoas e ouvir, né, um valor de... Aí entra os valores pessoais, né, verdade, honestidade, respeito,
respeito, cooperação. São valores muito intrincados. Contudo, eu só vou utilizar isso nas minhas relações se eles fizerem parte, obviamente, desse meu modelo mental. E no meio de tudo isso, no meu não, como se fosse cobrindo tudo isso, ou a base, acho melhor essa palavra, a raiz de tudo isso estão os valores universais. Por quê? Porque os valores pessoais e os valores sociais, eles variam de acordo com a cultura, com o momento, né, com a época, né? Já os valores universais, não, eles são atemporais. São valores que a gente até pode dizer espirituais, não no conceito religioso, mas no conceito da inteligência espiritual. Então, no momento em que nós vamos fazer um trabalho, né, com os nossos educandos, nós temos que primeiro entender o modelo que esses educandos têm já dentro de si, os valores que eles trazem da família deles. Por quê? Porque, gente, às vezes isso é muito delicado, muito delicado. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, que não é só no Brasil, é mundial, sobre essa questão, as pessoas se dizem assim, eu sou conservadora. Aí eu pergunto, e o que é ser conservador para você? Aí as pessoas dizem, não, eu gosto da família, eu não gosto de tocar em determinados assuntos, eu quero que minha família tenha essa visão, eu quero ter essa atitude, tal. Tudo ok. Nós não estamos aqui para discutir os seus valores pessoais, nós vamos discutir como é que esses valores estão vivenciados, ou estão sendo vivenciados. Por quê? Porque se eu leio sobre um assunto, eu acho muito bonito, mas ele não está introjectado dentro de mim, eu vou ser uma hipócrita. Eu vou ter valores falsos, eu não vivencio realmente esses valores. Então, o que a gente vai perceber nesse momento que nós estamos passando, inclusive, uma crise muito séria de valores, né? O ser humano da nossa sociedade contemporânea, nós estamos realmente muito egoístas, nós estamos muito individualistas, né? E essa individualidade faz com que primeiro eu, depois o outro. E isso complica as relações, porque, ao mesmo tempo, nós somos seres gregários, nós somos seres coletivos. E aí entra um conflito muito grande. Por exemplo, eu, Isa, né, eu tenho como valor muito forte a verdade. Quando eu era mais jovem, isso é uma história que eu já trago assim quase de alma, e tem muito a ver também com a minha família, né? Fui muito castigada se eu mentisse, né? Eu era bem castigada. Então, minha mãe passou esse valor muito forte da verdade. Mas o que é a verdade? Aí entra, quando eu fiquei adulta, eu vim questionar isso. O que é a verdade? Existe a minha verdade e a verdade do outro, né? Então, assim, como lidar com isso? Então, a gente vai estabelecendo alguns parâmetros dentro desses nossos valores pessoais para poder lidar com os valores dos outros. E tudo isso é muito delicado. Muito delicado, por quê? Porque isso exige um autoconhecimento, isso exige que nós tenhamos uma percepção nossa muito forte para que a gente possa perceber o outro. Então, para a gente alinhar, para nós alinharmos o nosso eu com o outro, né, que são as nossas relações, que são os nossos valores sociais, e ao mesmo tempo alinharmos com nós, né, lembrando que dentro da educação transcomportamental, nós trabalhamos com o conceito do eu, da integração do eu, do outro, do nós, né, para que nós possamos interagir. Então, o que significa o quê? Integrar o pensar, o sentir, o agir para interagir. Então, quando nós vamos integrar esse processo, nós temos que perceber essas dimensões, porque essas dimensões elas se complementam. Elas estão intrinsecamente ligadas, mas que geralmente nós separamos, né? Assim, a mente mais racional tenta separar. Existem outras dimensões nossas que não separam, principalmente as emoções que estão biologicamente na parte do cérebro límbico, né? Muito bem, gente. Então, o que acontece? Para que nós possamos realmente desenvolver projetos de educação emocional, nós temos sim que mapear valores. Então, nós temos os valores pessoais, nós temos os valores sociais, nós temos os valores universais. E aí as pessoas perguntam assim, a ética, né, a moral, por exemplo. A moral e a ética, você diz assim, ela é universal? Não. Ela é local, ela é temporal, porque o que foi importante, ou o que foi ético numa determinada sociedade, não é mais para nós.
Se nós voltarmos a 2 séculos atrás, nós vivíamos numa sociedade escravagista, né? Era ético para aquela sociedade ter escravos. É amoral, né? Mas era legitimado. Né? Por quê? Porque dentro daquela sociedade se consideravam, infelizmente, aqueles seres humanos como se fossem animais. Tá? O negro era considerado animal, não tinha alma. Até a Igreja Católica legitimou muito tempo essa visão. Então, hoje é horrível, né? Nós olharmos isso, é apavorante, mas era uma moral da época. Por isso que a ética e a moral ela é temporal. Mas, no meio de tudo isso, existe o quê? Os valores humanos universais. Por isso mesmo, que mesmo dentro de uma sociedade escravagista, né, de uma sociedade que olhava para o ser humano negro como se não tivesse alma, mas mesmo lá haviam outras pessoas que lutavam contra essa visão. Por quê? Porque essas pessoas tinham uma consciência maior, tinham uma consciência universal, tinham uma consciência do olhar para o outro ser humano, não só aquele ser humano, mas todos os seres vivos do nosso planeta. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma época muito interessante, porque ao mesmo tempo em que é uma época com crises tremendas, é uma época onde nós podemos falar de tudo isso abertamente. Né? Nós podemos falar da questão dos valores, nós podemos discutir isso, nós podemos validar isso, mesmo que nós, nesse momento, estejamos um tanto delicada essa comunicação. Mas eu acho, essa é a minha visão, de que toda vez que uma sociedade está passando por um processo de mudança, de ruptura, ela fica confusa como a nossa está. Não está acontecendo com a nossa. Se você for estudar a história, por exemplo, da Roma antiga ou da decadência de Roma, você vai perceber muito desses conflitos que nós estamos vivendo hoje. Então, para passarmos para uma nova sociedade, é preciso, sim, discutir, analisar tudo isso, e muitas vezes isso acaba sendo conflituoso. Sim, porque nós vamos, às vezes, atropelar ou vamos ou ser mal interpretados, ou as pessoas que têm os seus próprios valores vão achar que isso é... Né? Essa semana, por exemplo, eu coloquei no meu Facebook uma questão da importância da educação sexual, né? Porque se você não educa as crianças e os jovens nessa questão do comportamento sexual, você varrer para debaixo do tapete algo que é normal do ser humano. E isso vai dar lugar para quê? Para as taras, né? Vai dar lugar para tudo aquilo que está escondido, para as doenças emocionais e mentais. Mas nós sabemos, né, principalmente nós que somos educadores, que existe ainda nesse momento uma discussão muito, muito complicada, vamos colocar complexa, sobre essa questão, né, ligada a gênero, ligada, enfim. Então, como analisar e como discutir, como falar sobre tudo isso, sem entrar no conflito, às vezes não tem como. Às vezes o conflito ele tem que existir sim, e nós educadores não podemos fugir disso. Não podemos fugir porque nós temos o dever e o direito, sim, como educadores, de trazer para a sociedade novas ideias, novos questionamentos, né? Por isso mesmo é que para trabalharmos com esses valores humanos e a educação emocional dentro das escolas ou mesmo em outros espaços, nós temos que nos preparar primeiro. Né? O educador emocional ele se prepara enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, prepara não só, vamos dizer assim, com questões teóricas, mas com questões práticas. O autoconhecimento, o mapeamento das suas emoções, o mapeamento dos seus valores, para que você possa entrar em contato com os valores, né, atividades que vão trazer esses valores ou essas emoções à tona. Daí nós entramos na questão dos valores juntamente com as emoções, que eu já venho colocando isso, né? A criança, por exemplo, ela, logo quando ela é muito nova, ela não tem valores, ela tem normas de conduta. Por isso, os pais têm que serem muito claros, né, dentro do que pode e do que não pode. É aí que ela vai aprendendo sobre os valores, mas primeiro ela precisa de normas muito claras. Aí os pais têm que ter noção do que eles querem passar para os seus filhos. Por isso eles têm que ter noção dos seus próprios valores. E aí, dentro da pedagogia sistêmica, nós temos que respeitar esses valores. Muitas vezes,
que não tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos enquanto educadores. E aí entra o quê? A educação. A educação para trabalharmos também com esses pais, para trabalharmos também com os professores, para trabalharmos também com as pessoas, com os adultos que rodeiam essas crianças e adolescentes. Entende? Então, é um trabalho sistêmico, não é um trabalho localizado, não é um trabalho cognitivo, é um projeto que envolve várias áreas das relações, né? As relações com as famílias, as relações com os educandos, as nossas relações com essas pessoas, com essas áreas, enfim. Então, para isso, o que eu sempre coloco é: tenha em mente os valores universais, que são valores humanos atemporais. Valores como o amor, como a bondade, né, como a caridade, como o respeito, né, valores como a honestidade, que também ela é universal, mas ela é um pouco também temporal, porque às vezes o que é honesto para uma determinada sociedade não é para outra, enfim. Então nós temos que buscar os valores realmente universais, onde nós vamos encontrar uma ética humana, né? Não é uma ética social, mas a ética humana. Nesse livro também, da sustentabilidade dos negócios, eu falo um pouco sobre a questão da biopolítica, que é a política da vida. E a política da vida, ela está muito relacionada com os valores humanos universais. Porque se nós trabalhamos esses valores, os outros valores, eles normalmente são ou repensados, ou redirecionados, ou, enfim, as pessoas começam a se perceber. É aí a grande beleza da educação. É quando nós conseguimos passar ideias universais e não simplesmente ideias datadas. E dentro de um trabalho de educação emocional, é básico, é fundamental trabalharmos também com os valores humanos, né? E aí eu trago algumas ideias aqui para vocês, assim, por exemplo, alguns livros, né? Como eu falei, por exemplo, esse livro aqui, que é Educação em Valores Humanos, da Ana Márcia Braga Lima, uma lindinha. Esse livro, por exemplo, é todo baseado em cima das teorias do Sai Baba, que tem uma questão religiosa, mas que dentro desse programa não. Esse aqui é um programa de valores humanos universais. Tá? É lindíssimo. Quem não conhece, pesquise, por favor. Anote esse livro também, que é da Bookish Acadêmico. Tá? E aqui ela traz, por exemplo, o conceito dos valores da verdade, da retidão, da paz, ou um valor, né, belíssimo. E falando nisso, é importante colocar, gente, que paz não é ausência de conflitos. A ausência de conflito é conflito, tá? O que morreu, acabou. Mas entre nós, seres humanos, não existe a falta de conflito. Então, na verdade, a paz é como eu lido com os conflitos. É como a minha capacidade de ressignificar os conflitos e de encontrar saídas para esses conflitos. É aí que nasce a paz, tá? Então, o amor, a não violência. Então, esses valores humanos mapeados pelo Sai Baba, né? O educador Santia Sai Baba, foi validado pela Unesco. Então, um programa validado pela Unesco que eu recomendo que vocês, né, em busca de ideias, pesquisem, tá? Um outro livro que eu recomendo também, que eu sou tiete, da Vera Werneck, Educação e Sensibilidade, tá? É um livro muito bacana. Ela é um livro mais acadêmico e tal, mas que ela traz realmente um estudo bem teórico, mas muito importante da questão dos valores. E ela valida muito essa importância das emoções, né, dos sentimentos dentro de cada valor. Ou seja, cada valor desse desperta um sentimento X né, nas pessoas. Então, que emoções são essas? Que sentimentos são esses? Para que nós possamos realmente desenvolvê-los e desenvolver um projeto, né, baseado em valores. Tem outro aqui também bem legal, que é o Educar com Valores Inteligentes em Todas as Idades da Vida, tá? Eu gosto muito desse livro, mas se eu não me engano, eu comprei em Portugal, acho que eu não comprei aqui não estou lembrada, tá? Então, é um livro que vem transmissão e prática de valores na formação pessoal, social e espiritual. Mas aí, hoje em dia, a gente entra na internet
e pede. Enfim, é um livro que eu recomendo, porque, inclusive, eu vou até ler aqui para vocês, ele traz, assim, bem o conceito, por exemplo, autoestima, né? Traz o conceito, traz o objetivo, traz a fundamentalização e ensina também algumas atividades de como desenvolver a autoestima, principalmente das crianças. Aqui tem das crianças, dos jovens, dos adultos, tá? Então é um livro também que eu recomendo. Gente, tem uma coleção que eu acho bárbaro, tá? Que é essa coleção aqui, Valores para as Crianças, tá? Através da literatura infantil, que são contos clássicos, universais, que você pode utilizar dentro das atividades de desenvolvimento dos valores humanos com crianças. Por exemplo, a lealdade. Aí ele diz que tem algumas histórias, o caçador e a perdiz, a última história. Aqui tem todas essas historinhas e como vamos desenvolver. A gratidão, os dois irmãos, o caçador e o cachorro. Então, eu acho muito, muito legal se trabalhar com histórias, com contos, para desenvolvermos os valores humanos. Por quê? Porque os contos, né, as histórias, elas trazem personagens, elas trazem uma história, né, traz uma narrativa que faz com que as crianças, os jovens e os próprios adultos consigam entender melhor como utilizar determinados valores. Não é à toa, né, gente, que Jesus ensinava através das parábolas. Tá? Então, a importância das pessoas. E tem um outro detalhe também, antes de colocar isso. O cérebro humano, ele não entende muito palavras, ele entende imagens, tá? Então, as palavras vão se tornando imagens. E quando nós trabalhamos com as histórias, nós vamos formatando essas imagens, o que vai facilitar o entendimento, a compreensão e o processo de aprendizagem, entendeu? Muito bem, gente. Basicamente, é isso. Eu estou com umas colas aqui, que é para não perder o meu time e não perder também o que eu quero dizer para vocês. Então, eu gostaria também que vocês fizessem perguntas aqui. Eu vi que hoje ainda ninguém só deu boa noite, todo mundo aqui, eu digo já boa noite a Priscila, boa noite ao Ricardo Martins, boa noite a Gleice, a Margleice, tá? A Glaudejane da Silva, o Ramon, a Patrícia, a Roselita. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bom, gente, para fecharmos, já que vocês não querem fazer perguntas, né? Tá ok. Às vezes, quando eu dou palestra, eu gosto de brincar, eu digo assim, olha, gente, ou eu expliquei muito bem, ou não entenderam nada, tá? Então, eu espero que tenha explicado bem, tá bom? Bom, para fecharmos aqui, nós mapeando aquelas questões, tá, para os projetos de educação emocional com valores humanos. Então, nós podemos utilizar várias atividades. Eu dei o exemplo dos contos, mas nós podemos utilizar, que eu acho também muito legal, que são as biografias, tá? Biografia de pessoas que fizeram a diferença, que fizeram algo. E não é só biografia de pessoa famosa, não, tá, gente? É muito legal pegar a biografia da comunidade, de pessoas que fazem diferença na comunidade, para mostrar determinados valores, tá? Então, valores pessoais, eu notei até aqui, por exemplo, o poder, prestígio, privacidade, sucesso, responsabilidade. Então, cada um de nós tem vários tipos de valores. Valores sociais, né? O respeito, a honestidade, a ética, ela é normas. Na verdade, são normas de condutas, tá? Condutas morais. A ética e a questão moral estão muito juntos, né? A Priscila está dizendo que adorei o conteúdo, parabéns. Gratidão, Priscila. Você é uma nova descoberta muito gostosa nesse momento. Bom, a questão dos valores universais, né, são aqueles: amor, bondade, como falei, caridade, cooperação, né? O processo hoje que nós precisamos desenvolver muito, gente, mas muito com os nossos educandos, é a cooperação. E por trás da cooperação tem a ver com a generosidade, a empatia, né? Então, e isso, né, nesse processo, nós começamos a desenvolver primeiro a bondade. A bondade está muito ligada à empatia, a capacidade de olhar o outro, a capacidade de sentir o outro, de se irmanar com o outro, tá? Então, tudo isso não adianta ser trabalhado, ou trabalharmos os valores humanos
palavras cognitivas, só mostrando e dizendo o que é que significa cada um. Tem que ser vivencial. Então, os projetos de educação emocional com valores humanos tem que ser através de atividades, tá bom? Muito bem, como não temos ainda aqui perguntas, eu quero colocar aqui para vocês. A Roselita, realmente a crise hoje é a crise de valores humanos. Sua metodologia prática de inserção na escola desse tema faz toda a diferença. Gratidão. Roselita, ela conhece bem esse processo, é uma das nossas facilitadoras. Então, ela legitima o que eu estou colocando, porque realmente nós temos uma longa prática já com as escolas, principalmente as escolas públicas, onde nós aplicamos a nossa metodologia, né, de educação transcomportamental, e realmente nós temos tido assim, depoimentos de professores, de alunos assim, que nos deixam muito gratificáveis, tá? Bom, gente, eu gostaria muito de que vocês, por favor, se não se inscreveram no canal, se inscreva, dê um like aí do nosso vídeo, que é para o YouTube, essa palavra sempre acaba, agora travou, daqui a pouco sai, tá? Os nossos vídeos, eles sobem, tá? A partir do momento com os likes. Então, por favor, vamos compartilhar essas ideias, tá? O YouTube, tem hora que é engraçadíssimo. Principalmente quando eu vou dar palestra, gente, vocês não queiram ver, a língua trava, as palavras fecham, aí eu tenho que rir, né? Não posso fazer nada, tá? Bom, e vão, por favor, também, clique aí nos links que tem embaixo, vão até o meu blog, tem lá um artigo falando sobre esse assunto, e tem um bônus em que é uma listinha, né, de alguns valores humanos com o significado deles, tá bom? Depois eu vou preparar algo mais aprofundado para vocês. Então, assim, minha gratidão a todos vocês que assistiram a essa live e a vocês também que ainda vão assistir, tá bom? Porque ela fica gravada aqui no nosso canal. Muita paz, muita alegria e vamos desenvolver os valores humanos para trazer luz para esse nosso planeta, tá? Gratidão, gente, a todos vocês. Obrigada. Opa, muito bacana, Graziela, tua iniciativa, projeto de vida lindo, parabéns. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Eu digo que é graças a vocês que a minha missão ela pode ser cumprida. Gratidão, tchau, e até a próxima quarta-feira, às 20 horas, com outra live. Preparem perguntas, hein? Um abraço grande, beijo.